Imagina só, você acorda em sua casa e simplesmente encontra uma empregada muito gata trabalhando pra você. Eu não sei vocês, mas ficaria totalmente desconfiado. Eu sou o Lancelot e hoje assistiremos Saiken Atota Maid ga Ayashi. O anime começa com Yuri espiando sua nova e misteriosa empregada, pensando como que alguém tão deslumbrante estaria trabalhando em sua pequena mansão. Por ser um garoto inocente, ele não filtra seus pensamentos, e quando ela percebe que está sendo observada, questiona o motivo de tanta curiosidade. Sem se enrolar, Yuri admite que não consegue parar de pensar nela, especialmente à noite. Depois dessa declaração acidental, a empregada prepara um chá para ele. Momento em que o garoto se lembra de tudo o que tinha acontecido. Após perder os pais, Yuri herdou a mansão em uma pequena herança, insuficiente para mantê-lo a longo prazo. Sem alternativa, ele demitiu todos os funcionários, ficando sozinho para cuidar da enorme casa. Para piorar tudo isso, ele não tinha a menor habilidade para serviços domésticos. Por causa disso, ele teve que viver à base de miojo, até que aquela empregada bonitona apareceu para sua salvação, e também para sua desconfiança. Afinal, ela ofereceu seus serviços totalmente de graça. Inicialmente, Yuri rejeitou a proposta, mas foi convencido pelo olhar intenso e sério daqueles olhos lindos e misteriosos. Agora, voltando para o presente, ele mantém sua desconfiança sobre ela, mesmo que a jovem execute seu trabalho com perfeição. Curiosamente, ela parece se divertir muito com as suspeitas dele, sempre o provocando logo em seguida. Em outro momento de sinceridade involuntária, Yuri admite que a acha incrivelmente bonita, tanto que chega a questionar se ela não seria uma bruxa tentando enfeitiçá-lo. O pequeno garoto exige saber as verdadeiras intenções dela, como se ela fosse revelar de maneira tão fácil. Naquela mesma noite, Yuri a encontra na cozinha preparando algo suspeito, e logo a acusa de envenenar a comida. Uma acusação absurda que ela aproveita para brincar, dizendo que apenas tinha colocado uma poção do amor para ganhar o coração dele pela barriga. Para surpresa dela, ele estava acreditando nisso, o que eu não sei se é inocência ou burrice. Na realidade, ela estava apenas treinando as receitas favoritas de seu novo mestre, e de certa forma, conquistá-lo pela comida era exatamente seu objetivo. Um tempo depois, Yuri descobre que o nome dela é Lilith, o que me faz suspeitar ainda mais dela. Ele a surpreende chamando-a pelo nome e expressando o desejo de conhecê-la melhor. Enquanto isso, em segredo, vemos que Lilith guarda uma foto de Yuri, o que é seguido por um flashback que revela que após a partida dos pais do garoto, recebeu uma carta e imediatamente se dirigiu à mansão para assumir os serviços domésticos. No dia seguinte, ela presenteia Yuri com roupas novas e um videogame, o que deixa ainda mais claro que ela estava tentando conquistar o afeto do menino. E eu acredito que essa seja uma ótima maneira de conseguir isso. Quando provocada, ela admite seus motivos, mas o garoto contra-ataca, declarando que não vai se apaixonar só por presentes ou por causa da beleza dela. Pelo contrário, ele quer conquistá-la. Em outra cena, Yuri tenta se concentrar nos estudos, mas é constantemente interrompido por Lilith. Irritado, ele ordena que ela fique ao seu lado como uma estátua. Contudo, não demorou muito para ela sair, e ao notar sua ausência, Yuri vai procurá-la e a encontra acariciando um gatinho. A empregada gata pergunta se ele não quer brincar com o animal, e mesmo com medo de felinos, Yuri aceita o desafio para superar seu medo. E com um pouco de ração que misteriosamente apareceu nas mãos dela, ele estava indo muito bem, até um gato um pouco maior aparecer e assustá-lo. Mas Yuri conseguiu dar a volta por cima, mesmo que tenha feito isso se tremendo. Ao retornar, Lilith se surpreende com a superação do garoto, mas também fica com ciúmes que só o gatinho estava recebendo carinho. Porém, quando Yuri faz carinho na cabeça dela, a empregada não aguenta e fica toda vermelha. Em outro dia, Yuri estava desenhando flores enquanto recusava mostrar seu desenho para Lilith. Mais tarde, durante o almoço, ele elogia a comida de maneira tão exagerada que até menciona a possibilidade de se casar com a empregada. Lilith tem a ideia de ensiná-la a cozinhar, e eles começam a aula de culinária fazendo um ensopado. Ao provar o prato, Yuri estranha o sabor diferente, e ela brinca novamente, mencionando que o motivo disso é por ela ter colocado todo o amor que sente por ele naquela comida. E é claro que ele leva isso a sério. À noite, enquanto desenha, Yuri compara a beleza das flores com a de Lilith. Nessa altura do campeonato, ele já está totalmente apaixonado, mas sem admitir. Enquanto ele adormece ainda desconfiado do que ela faz quando ele dorme, a verdade vem à tona. Lilith fica o vigiando até ter certeza que ele está em um sono profundo. No dia seguinte, antes da aula, Lilith o arruma, e ele solta mais um dos seus comentários sinceros, dizendo que ela parecia a mãe dele quando arrumava seu pai. Na escola, uma colega chamada Tsukasa tenta confortá-lo pela perda dos pais, e se aproxima dele, mas sua timidez a atrapalha. E quando Lilith aparece para buscá-lo, Tsukasa fica chocada, suspeitando do relacionamento dos dois, ainda mais ao ouvir um pouco da conversa deles, até que Fujisaki, a empregada dela, apareceu para buscá-la.
E ao que parece, ela e Lilith se conhecem. De volta à mansão, Yuri aproveita a ausência de Lilith para comer o que quisesse e ficar lendo mangá. Porém, fica muito preocupado quando ela demora para voltar. Ainda mais ao perceber que ela não estava com seu celular. Ela estava demorando por querer comprar um peixe específico para uma janta especial, mas acabou perdendo o último ônibus de volta para a mansão, e foi graças a Fujisaki que ela conseguiu voltar. Ao chegar em casa, Lilith vê Yuri chorando, e toda a preocupação dele se torna raiva, acusando ela de tê-lo enfeitiçado para fazê-lo sentir tanta falta dela. E em vez de negar, ela admite, mas também o parabeniza por ter sobrevivido tanto tempo sozinho. No dia seguinte, Yuri a vigia ainda mais do que costumava, convencido que seus sentimentos são obra de magia. Para acalmar a situação, Lilith sugere um jogo de xadrez, e descobre que isso era um passatempo que ele costumava compartilhar com seu pai. Falar disso faz Yuri se lembrar do passado, de sua mãe tentando fazer um pudim, enquanto ele aprendia o jogo com seu pai. Ao ouvir essa história, Lilith, comovida com a situação, se oferece para jogar xadrez com ele sempre que desejar, numa tentativa de animar o garotinho, o que ela conseguiu pelo menos até o final do dia seguinte. Quando ele retornou da escola, não estava com uma cara muito boa, e o motivo disso é que sua turma estava organizando um Dia dos Pais, um evento que os alunos são acompanhados por seus pais ou responsáveis para atividades escolares. Se você pensou que ele estava triste por ser órfão, está completamente errado. Na verdade, o prota apenas estava preocupado com a possibilidade de outras pessoas se sentirem atraídas por sua empregada tanto quanto ele. Uma declaração que deixa Lilith muito envergonhada e feliz. A cena então muda para o Dia dos Pais na escola. Com Yuri apreensivo, o que não durou muito, pois foi só a empregada chegar que o humor dele mudou instantaneamente. Ela estava com outro uniforme por causa da preocupação de Yuri, que foi emprestado por Fujisaki. Isso o deixou ainda mais alegre, pensando que agora ninguém seria enfeitiçado pelo belo corpo da empregada. E no final do dia, o garoto agradece, e vemos que esse momento os aproximou ainda mais. Em outra cena, vemos Yuri correndo pela mansão, e quando foi questionado pelo motivo disso, revela que estava treinando para o festival esportivo. E para quem está acostumado a assistir animes, sabe que todos que passam em uma escola japonesa possuem isso. Querendo ajudar, ela decide tornar sua líder de torcida e treinadora. Mas o motivo para Yuri se apaixonar ainda mais. Lilith até elabora um plano de treinamento para seu mestre, o que deixa o garoto muito empolgado. O primeiro desafio é jogar bolas em uma cesta. E que garoto azarado, pois além de não ser bom nisso, até os animais não queriam deixá-lo conseguir. O próximo desafio é o clássico cabo de guerra. E é aí que vemos um treinamento sem nenhum sentido. Só me responde, como esse guri vai conseguir melhorar puxando uma corda que está amarrada em uma árvore? Por último, é uma corrida de 100 metros, e de novo, ele tem um talento em falhar, pois aquele mesmo gato não deixou terminar a corrida. Apesar dos tropeços, o esforço teve uma grande recompensa, uma massagem relaxante da empregada bonita no final do dia. Com o passar do tempo, a dupla continua treinando, e mesmo com alguns treinamentos sem sentido, Yuri demonstra uma boa melhora. Enquanto isso, Tsukasa comenta com Fujisaki que seus pais não poderão comparecer ao festival, e ao fazer aquela carinha de cachorro que caiu da mudança, ela convence sua assistente a ir vê-la como sua responsável, sem perceber que estava sendo manipulada pela garotinha. Finalmente chega o grande dia, e o protagonista estava pronto para dar o seu melhor em busca da vitória. Tsukasa desconfia que ele está tentando impressionar alguém, e fica em choque ao ouvir a empregada prometer uma recompensa especial se ele vencer. E é onde vemos pela segunda vez que a mente dessa garotinha é totalmente poluída, pois provavelmente ela pensou as maiores baixarias possíveis, tanto que teve até aquele clássico sangramento nasal. Com muito esforço, o time deles vence o cabo de guerra, e na pausa para o lanche, Yuri revela uma surpresa. Os responsáveis também terão que competir. Contudo, com o apoio moral de Yuri e suas habilidades assustadoras, ela conquista o primeiro lugar, para a infelicidade dos colegas do prota, que reclamam dizendo que não deveria ser permitido uma empregada competir. No entanto, isso o deixa furioso, então ele rebate, falando que ela fazia parte de sua preciosa família. Mais uma de suas declarações acidentais, que de novo deixou a empregada corada. E quando o prota percebe que disse isso em público, desconfia que ela ainda esteja o enfeitiçando, fechando assim o festival esportivo. Em outro dia, vemos Lilith fazendo compras, até que começou a chover e ela ficou toda molhada. Preocupado, Yuri disse para ela tomar um banho, mas era óbvio que ela não perderia uma oportunidade de incomodá-lo. E então perguntou ao garotinho se ele gostaria de se juntar a ela. Porém, ao contrário do que ela imaginava, ele não ficou encabulado. Apenas disse que eles ainda não podem fazer isso, pois não estão casados. Por ter pego a chuva, no dia seguinte Lilith estava gripada, e além de sua cara estar extremamente vermelha, ela estava errando bastante, o que não costumava.
tanto que serviu um chá com sal ao invés de açúcar para seu pequeno mestre. Ao ver a temperatura dela, Yuri confirma que ela estava com febre, e então exigiu que Lilith tirasse o dia de folga. Porém, a empregada se nega a fazer isso e insiste em continuar. Assim, ao tentar impedi-la mais uma vez, Yuri percebe que ela estava chorando, pensando que seria demitida caso não fizesse seu trabalho com excelência. Desse modo, o garoto afirma que isso nunca irá acontecer, e ela fica muito feliz nos braços de seu mestre. No dia seguinte, ela estava melhor, mas perplexa ao ver Yuri a ajudando nas tarefas de casa. E quando ela tenta impedi-lo de fazer isso, leva um golpe crítico, pois Yuri pergunta se era errado querer passar mais tempo com ela. E claro que ela não se aguenta de emoção. Com a chegada do Halloween, o prota decide se fantasiar de mago, enquanto a empregada aproveita para provocá-lo novamente, perguntando se o garotinho seria capaz de vê-lo usando um cosplay. Contudo, o garoto é sincero demais, e responde que ela ficaria linda em qualquer fantasia. Na festa, Lilith aparece como uma garçonete dragão, deixando Tsukasa vidrada em fantasias românticas. Logo em seguida, ela percebe que Fujisaki não estava fantasiada. Assim, força sua empregada a vestir uma roupa de princesa para fotos, o que deixa a coitada extremamente envergonhada. No dia seguinte, Tsukasa entrega as fotos da festa para Yuri, e os dois percebem como se divertiram naquele dia. Enquanto isso, Lilith recebe correspondências, e uma carta em particular a deixa preocupada. Quando Yuri aparece de repente, ela tenta esconder a carta, um comportamento muito estranho que chama a atenção do garoto imediatamente. No jantar, a verdade vem à tona. Seu ex-empregado a encontrou e exige seu retorno, mesmo que ela quisesse continuar ao lado do garoto. Entretanto, Yuri se recusa a deixá-la ir e fala que ela é empregada dele e de mais ninguém. Emocionada com aquele momento, a bonitona descarta a correspondência e recebe um abraço intenso de seu mestre, que parecia muito aliviado que não ficaria sozinho mais uma vez. Esse acontecimento fez os sentimentos de Yuri por Lilith se aprofundarem ainda mais, tanto que agora ele se vê incapaz de parar de pensar na empregada, até mesmo no meio da aula, onde Tsukasa, como sempre, se intromete na vida dele, pedindo mais informações sobre o que ele estava sentindo. Yuri admite que desde que conheceu Lilith não consegue parar de pensar nela, e seu coração sempre fica acelerado com sua presença. Estava na cara que ele está apaixonado, mas o tapado não percebe isso, e dá para ver que ele é o único, porque Tsukasa, quando viu tudo o que ele dizia, não se aguentou e teve que dar a real para ele. Mas a situação não melhorou, porque ele não faz ideia o que é amor. Yuri nunca sentiu isso antes, então volta para casa pensando sobre tudo isso. E estava tão concentrado que até mesmo ignorou as provocações extremamente sugestivas de Lilith, que fica preocupada com o estado do garoto. Mas Yuri decide esconder sobre o que estava pensando por enquanto. No dia seguinte, desesperado por respostas, ele busca novamente a ajuda de Tsukasa, que o convida para um chá em sua mansão. Lá, ele compartilha o seu maior medo, a possibilidade de Lilith sumir algum dia, deixando-o sozinho do mesmo jeito que ele ficou quando perdeu seus pais. Porém, seu amigo o tranquiliza e insiste que a empregada é muito mais feliz ao lado dele. Querendo ajudá-lo a entender melhor seus sentimentos, Tsukasa recomenda a leitura de alguns romances estranhos, que infelizmente são confiscados por Fujisaki antes que possam corromper a mente inocente do garoto. O que deixa uma pergunta: quais eram esses livros? No final das contas, o chá não ajudou o protagonista a entender seus sentimentos, mas pelo menos o fez voltar ao normal, com um pensamento que, com o tempo, ele entenderá melhor essas emoções. Enquanto isso, na escola, a professora de artes propõe uma tarefa aos alunos: fazer um retrato. Yuri não hesitou e a primeira coisa que ele pensou em desenhar foi sua empregada amada. Porém, quando ele contou para Lilith sobre isso, ela não entendeu muito bem, e pensou que Yuri queria fazer um desenho dela do jeito que vinha ao mundo, mas para a tranquilidade dela, esse não era o caso. O prota termina seu primeiro esboço, mas fica profundamente satisfeito com o resultado. Ele refaz, apaga, modifica, persiste em inúmeras tentativas, mas nada parece capturar a essência que ele deseja. Mas a frustração é tanta que ele perde o sono, virando a noite desenhando. Preocupada, Lilith o convida para deitar em sua cama. Em seguida, canta uma canção de Nenar, o que, para a surpresa dele, é a mesma que a mãe do garoto costumava cantar para ele. Na manhã seguinte, Yuri acorda totalmente revigorado, mas sem lembrar do que eles tinham conversado. Tão impressionado com o sono perfeito que teve, ele insiste que ela durma ao lado dele de novo, e pela expressão dela, percebemos que ela pensou um pouco errado sobre isso, mesmo que pela inocência dele seja óbvio que não tinha maldade. Posteriormente, o desenho dele vence a competição, mesmo que ele ainda não esteja satisfeito. Em um sonho estranho, Yuri se vê entregando um anel de flores para uma jovem de cabelo roxo. Ao acordar, fica surpreso ao ver sua assistente uniformizada em seu dia de folga. Mas quando ela troca de roupa, ele logo se arrepende de ter lembrado sobre isso, pensando na possibilidade dela estar saindo em um encontro. Na realidade, ele não estava tão errado assim.
ela e Fujisaki decidiram sair juntas como no passado. Vimos que as duas se conheciam desde a época da escola, e Fujisaki era tipo a valentona. Um contraste gritante com sua postura atual. A mudança dela e seu relacionamento com Tsukasa fazem Lilith elogiá-la, mas Fujisaki retruca, comentando que Lilith também mudou bastante. Além disso, ao se despedir, a amiga sugere que ela revele mais sobre seu passado ao garoto, sem saber que Yuri ouviu tudo isso, além de ter ficado perseguindo a empregada durante todo o seu passeio. No café, uma canção de ninar familiar ecoa, despertando memórias adormecidas. Então, em casa, Yuri confronta Lilith, dizendo saber que conheceu ela no passado e queria entender o motivo da garota não ter dito nada. Com isso, ela confessa temer que ele não se lembrasse dela, mas agora, com a verdade à tona, ele apenas pede que ela não se preocupe mais com isso, o que gera um momento fofo entre os dois, ainda mais ele a presenteando com um anel de flores do mesmo jeito que fez no passado. Mais uma vez na escola, Tsukasa está morta de curiosidade para saber se algo aconteceu entre eles. Então a ingenuidade de Yuri ataca novamente, e sem nenhum problema, ele diz que apenas dormiu junto com Lilith, mas mesmo assim permanece confuso sobre seus sentimentos pela empregada. Assim, não aguentando mais, Tsukasa fala que ele está apaixonado por Lilith, e disse que Yuri deveria confessar seus sentimentos por ela logo. Dessa forma, Yuri corre como um louco para declarar o seu amor, mas tem o seu momento arruinado por Natsumi, uma garota de dentes estranhamente afiados, que ordena que Lilith volte para seu antigo trabalho. Natsumi, sua ex-caloura e maior fã, não aceita que sua ídola agora seja uma simples empregada. E como não gosta de onde Lilith trabalhava, ela passa um tempo na casa deles para ver se Yuri realmente era digno de ser o mestre de Lilith. E contra quaisquer expectativas, até ela acaba um pouco encantada pela gentileza dele. Em outro dia, Tsukasa pergunta como estava a vida do seu casal favorito, mas ouve que havia um novo membro na família. É claro que ela entendeu que os dois estavam esperando um bebê, mesmo isso estando muito longe de ser verdade. Aos poucos, Yuri e Natsumi desenvolvem uma amizade inesperada, unidos pela admiração mútua por Lilith. Eles até mesmo entram em uma discussão para saber qual a roupa que deixaria a empregada ainda mais bonita, e ainda planejam uma festa de Natal surpresa para ela. Enquanto Natsumi distrai a empregada pela cidade, Yuri convoca Tsukasa e Fujisaki para os preparativos, mas no final do dia a verdadeira surpresa é revelada. A festa era, na realidade, para Natsumi, que fica muito emocionada com aquilo. Um tempo depois, eles recebem a visita inesperada de mais uma pessoa, um antigo chefe de Lilith, que foi lá para ver como a garota estava. Além disso, em um diálogo tocante, ela explica sua decisão de mudar de vida, revelando que seus pais eram grandes amigos dos pais de Yuri, e que eles a acolheram por um ano quando ele era pequeno. Aliás, foi o pequeno mestre que a ajudou a superar toda a sua tristeza, e agora ela só quer retribuir todo aquele amor. Com a despedida do visitante de Natsumi, o casal finalmente tem um tempo só para eles. Então, depois de um encontro romântico, visitam os túmulos dos pais de Yuri e caminham sob as luzes de Natal. E em uma conversa sincera, eles discutem sobre o verdadeiro significado do amor, em que Yuri confessa que ainda não entende completamente isso, mas fala que quer descobrir ao lado de Lilith. E é assim que acaba a primeira temporada desse anime tranquilo, e sinceramente meio errado, porque olha o tamanho da guria para o menino. Se gostaram do vídeo, deixem um like e comentem aqui embaixo. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!